Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Canal Bang, o maior portal de cultura pop do estado de Alagoas. Começando agora aqui na sua, na minha, na nossa Gazeta News. Gostou? Adorei, É. adorei. E hoje estou aqui com a minha digníssima Mônica Machado, porque a nossa amiga Maiane Ramos não pôde vir, porque ela estava... Ela se tornou um animago. Isso. Essa é a Maiane? A Maiane é Pronto, animago. Maiane Ramos, é sacanagem. Mas a gente vai falar já já desse incrível balde de pipoca. Isso é um balde de pipoca. Não, corta aqui pra ela, pô. Esse incrível balde de pipoca aqui do Gente, Banguela. Olha que fofura. Meu Deus do céu. Tá muito lindo. A gente fala já já sobre ele, né? Que tá sendo à venda, tá assim, estão limitadíssimos lá no Cine System. Mas a gente fala já já, porque o programa de hoje tem convidado especial, Monique Machado. Tem mais que especial. Temos mais uma vez, né? Spoilers. Spoilers. Se você ainda não assistiu aqui, vai lá no grupo dos fãs do Bang. Se você não faz parte do grupo do Bang, tá fazendo o quê, meu querido? Corre lá no Instagram, porque a gente tem um destaque. E lá nesse destaque você consegue ter acesso ao grupo. E lá você comenta quem vocês acham que é o entrevistado. Se bem que se você tá no Instagram, você já descobriu, né? Mas semana passada foi, corta aqui pra mim, semana passada foi o dublador Rafael Rossato, que estava aqui e fez uma entrevista muito bacana, conversou com a gente. E o Senhor das Estrelas, o Super Mario, foi muito bacana. Quem perdeu a entrevista, ela está no nosso canal do YouTube. Então, canalbang.com.br, você acha lá os vídeos e também acha no youtube.com/canalbang original. Beleza? Agora, voltando para cá, Monique Machado, qual é a estreia da semana, pelo amor de Deus? Então, né, grande spoiler, está estreando o live action de Como Treinar Seu Dragão. Olha só, tá vendo aí? Show de bola, sucesso absoluto, inclusive já tá bombando aí, né? Nas bilheterias pelo mundo, inclusive está sendo muito aclamado. A gente fala tanto sobre fidelidade, sobre um bom roteiro, tá tudo muito bem fechadinho, tá tudo muito bem sendo elogiado. E claro que um filme maravilhoso necessita de pipoca, refrigerante e um balde maravilhoso. Olha, gente, sinceramente, Mostra ali, mostra ali. Foca no Banguela. Foca no Banguela. Foca no Banguela. Gente, tá lindo esse balde.
Pra você comer a pipoca, infelizmente você vai ter que tirar a cabeça dele. Vai ter que decapitar o coitado, mas tá é enorme, né? Tá enorme. Segundo o nosso Vale querido a gerente, Sim. gerente Tiago, são 30 litros de pipoca que cabe aí dentro. Exatamente. E aí a gente tem, além de um balde de pipoca, que já é legal, você ganha um adereço para casa, um enfeite ali, né? Então tá valendo muito a pena, eu achei fofíssimo, inclusive lá no Cinecista, quando a gente foi pegar o nosso, tinha assim uma sequência de banguelas que tava dando bastante todo mundo. Verdade, e você já sabe, né? Esse filme você vai acompanhar com a sua família lá no Cinecista. Acabou de matar o Banguela. Decapitei o Banguela. Acabou de matar o Banguela, pronto, matou o Banguela aqui ao vivo. Acontece, ao vivo. Mas vamos lá. Lá no Cine System você confere, né, a programação no site cinesystem.com.br e também você já sabe que esse filme você pode acompanhar na Cinepic, que é a maior sala do Cine System, como pode acompanhar também na sala VIP, né? Poltronas confortáveis, tem uma bomboniere recheada lá não só de pipoca, pipoca doce, pipoca salgada, tem os bombons, tem refrigerante de todo tipo, zero para você que é diet, para você que está ali fitness e refrigerante para você que quer enfiar o pé na jaca mesmo com muito açúcar. Então, vai lá no Cine System. Lembre, Cine System está funcionando, né? A pleno vapor, começa sempre as sessões a partir da tarde, né? Logo depois ali de 1h30 da tarde. E aí segue até as sessões tarde da noite. Só se informar no site cinesystem.com.br. É isso aí. Caiu o Pix. Um abração aí pro meu amigo Tiago, conhecido como Gonzales, gerente do Cine System. O Gonzales, dizem que ele parece um boliviano, né? Eita. Foi o Flávio Cansanção que botou esse apelido nele. Bota o Banguela aqui enfeitando o cenário. Pronto. Vamos pensar e perguntar, cadê a Maiane? Está aqui, animado. Né? Mas aí, sacanagem, a Maiane tá de volta da semana que vem. Mas, ó, gente, agora vamos falar aqui sobre Superman. Porque, corta pra mim aqui, porque o Superman, que você conhece aí, já tá deixando o povo meio maluco. Pode deixar passando imagens do trailer enquanto a gente vai falando aqui, porque saiu um novo teaser, trailer, né, do Superman e deixou a galera polvorosa na internet. Não foi isso, Monique? Exatamente. E assim, né, eu não sou tão a favor de tanto trailer, nem eu. Mas saiu sim, teve muita novidade. Mas também em entrevista o próprio James Gunn trouxe algumas novidades. Além disso, entre elas, né, teve também a novidade de que esse Superman é a mesma história do Batman que a gente viu do Robert Pattinson. Tá ali começando, faz pouco tempo que ele tá aqui pelo mundo, né? Fazem apenas 3 aninhos. Ele está sendo reconhecido como esse super-humano. E outra coisa que é mais legal ainda, já foi aberta a pré-venda para o filme. Então, se você já está ansioso, assim como eu, corre, principalmente no Cine System, e já garante seu ingresso, garante seu lugar, leva toda a família, que eu tenho certeza que vai ser um filme incrível. É isso aí. Vandame, você colocou umas imagens pra galera aí? Eu não sei se chegou a passar pra galera. Positivo e operante. E agora, lembrando que o James Gunn confirmou, né, também, que esse filme, ele já tinha confirmado antes, que esse filme ele vai trazer um novo arco, né, para o Superman e ao mesmo tempo vai integrar o Superman com heróis que a gente ainda não viu. Eita, inclusive a próxima notícia também vem do DC Studios, né, que é sobre Senhor Milagre, que vai ganhar uma série criada por Tom King no DC Studios. Isso, e assim, né, vale lembrar, estamos aí com o reizinho dos personagens secundários. Então o James Gunn vem trazendo aí, né, o Senhor Milagre, que tem poderes aí bem apelões para variar. Mais um deus da DC. É isso. Entre os poderes dele está habilidade de escapar de qualquer armadilha, capacidade de levantar pelo menos 500 toneladas e vulnerabilidade, reflexo, velocidade aprimorada. Então, é aquele combo de personagens super. A gente trouxe uma imagem dele aí, sim, vocês estão vendo. Sim, foi lançada uma imagem, né? E já tá rolando pra galera em casa aí. O Senhor Milagre, pra quem não conhece, é um personagem. O James Gunn adora colocar personagens que a galera não conhece e consegue fazer coisas incríveis, né? Ele fez isso com Guardiões da Galáxia, onde ninguém conhecia direito e transformou os caras em astros, né? No meio nerd. E agora tem aqui, ó, o Mr. Miracle. Isso, Senhor Milagre. E vale lembrar que esse nome, para vocês que veem a DC, pelo menos no cinema, se você tem pelo menos essa referência, ele também tem uma das caixas maternas que conferem energia, né? Isso. Então, é um personagem secundário que tá aí, chegando, que James Gunn sabe trabalhar muito bem
E vamos esperar, né? Vamos aguardar para ver o que vem por à frente. É isso aí. Agora corta pra mim, Vandame, aqui, porque agora o papo é sério. Vamos falar sobre games aqui no canal Eita. Bang. Porque a galera, a comunidade gamer tá aí maluca, tá todo mundo pirado aí, não só esperando o GTA 6, porque parece que não chega nunca, 2026, mas porque também vai sair um jogo, ó, essa semana saiu essa notícia bombástica, que vai sair um game de luta, um fighting game, né, falando melhor, da animação Invencível, que é aquela animação da Prime Video. Então, Isso. coloca pra aqui, pra gente dar uma olhadinha. Animação polêmica. Pra galera, gente, é incrível, como sempre, como deve ser, é mais 18, porque Sim. assim como a animação e os quadrinhos são muito violentos, Pesadíssimos. pesadíssimos, o jogo não ia sair diferente, né? E eu Isso. gostei que a pegada tá meio cel shading, então uma pegada meio cartunesca com cel shading ali. Lembra muito os jogos Marvel vs Capcom, os jogos da Capcom, né? Não lembra em nada o realismo de Mortal Kombat. Tem que falar isso aqui também, tá? Não lembra o gráfico absurdo que tá Tekken 8, porque Tekken 8 é o melhor jogo de luta, tá? Do PS5. Mas tá incrível. Mas tá incrível, tá incrível. Tá incrível. Não tem como dizer que não tá. Então você vai jogar com Viltrumitas, você vai jogar com o Invencível, que só faz apanhar, pode ser que aquele apanhe menos. Mas no trailer já tá apanhando. Mas enfim, você vai jogar com toda aquela gama de heróis que a gente viu na série, né? E isso já é cena do jogo, viu, gente? Não é apenas um trailer, né? Inclusive vai ter uma parte aí de gameplay sem as barras aqui de life, de vida, mas já vai mostrar o 2D, né? Em 2D, que é o formato de luta em si. Né? Isso aqui é uma apresentação, acredito eu, que é a entrada de cada personagem e tal. Mas uma coisa que eu queria comentar é o gameplay. Eu queria ver, são 3 Viltrumitas ali, né, enfrentando o Mark. Mas pode deixar rolando aí, pode deixar rolando pra gente ver aqui, porque apareceu nesse teaser aqui, eu achei muito interessante, Sim. a parte do gameplay mesmo da luta, e eu achei muito, muito parecido com o Marvel, velho. Ó, vai começar agora a aparecer aqui, ó. Isso é muito Marvel vs. Tem que ter todo mundo, o time todo completo, né? Mas, ó, o que eu acho bacana é isso. Eu não sei se vai ter um cooperativo, né? Se a gente vai poder colocar tipo no Mortal Kombat os Camels, ou então... Mas eu acho que realmente vai estar parecido com o que é da Marvel. Você escolhe 3 personagens. Sim. E aí você vai Tá lutando. muito Marvel. E Ó, pronto, ó, trocando. fight. Ó, isso daí já é... Sim. Pronto, já são cenas, ó, do gameplay do jogo. Só não tem aqui o resto dos gráficos aqui mostrando os lives, né? Mas tá incrível, pô. Tá, sim. E tem sangue. Bastante. Tem sangue. Então é um Street Fighter, é uma pegada de Street Fighter com sangue, ok? Porque Street Fighter não tem Isso. sangue, né? Aqui tem. Então, ó, muito bacana, cara. Olha os combos aí. Então, atenção, jogadores, vocês, old gamers que gostam de jogos de luta, que ficava naquele boteco jogando no fliperama, tá aqui, ó. Mais um jogo de luta aí que promete bastante. Invencível Versus é o nome, né? Próximo jogo que a gente vai falar aqui, corta aqui pra mim de novo, é um jogo que eu particularmente cansei de jogar, inclusive quando ele tinha muitos bugs, né? Mas melhoraram os bugs e foi muito aclamado. Ainda assim, a galera já esqueceu dos bugs, diferente de Cyberpunk, que até hoje a galera tira onda. Mas eu tô falando de Witcher 3. O que é que vai ter em The Witcher 3, Moni? Sim, já foi anunciado que o jogo vai ganhar novas DLCs em 2026. Mas o que Então, tem? pra Em você... 2026 não vai ter DLC? 2026. Mas, rapaz, bicho. Mas assim, é um universo a ser explorado, não é? Pensei que o jogo já tava encerrado já, né? Mas vale lembrar que a série tá batendo aí na porta, então eles tinham que trazer aí mais um primor, mais novidades do jogo também, pra deixar esse hype mais ainda. Principalmente porque tem as polêmicas da série, a troca do ator, essa demora pra volta, e aí tome DLC. Vamos lá. Assim, lembrando que isso foi falado, né? Que ele pode ganhar uma nova DLC, mas a galera quando fala pode ganhar, porque vai ganhar. Vai chegar aí. E aqui é uma máquina de fazer dinheiro esse jogo, né? Com então, certeza. antes que venha o The Witcher 4, vamos pensar assim, né? Que ninguém sabe, vai ter uma DLC e a galera vai comprar, e a galera vai jogar. E é sobre isso. Então você fã de The Witcher 3, se empolgue aí, porque 2026 prepara o bolso, tem GTA 6, tem The Witcher 3, a DLC. Tem um monte de coisa. Tem a DLC Season. Vai vir uma Season 3 do Tekken 8. Meu Deus do céu. Olha aí. Tem muita coisa vindo aí. Eu vou falir. Mas vamos lá. Próximo jogo. Qual seria? O próximo também é um jogo. Foi anunciado aí um novo nome para a franquia, né, de jogo. Silent Hill, que veio como Silent Hill F. Silent Hill F, que é um novo trailer, saiu, né? De gameplay. Foi anunciado que vai ter o jogo logo mais. E nesse mesmo dia foi anunciado o trailer. No evento da Konami. Isso. Né? Deixa o trailer rolando aqui pra galera. Eu queria falar algumas coisas sobre esse jogo. Silent Hill é um jogo
que se você não tem coração, para aguentar, nem jogue. Porque eu joguei o primeirão e fiquei no maior do cagaço para dormir depois. Você imagine aquele jovem jogando Resident Evil 1, já deixava você no cagaço, negócio de zumbi, uma mansão, tal, mortos-vivos e tal. Mas Silent Hill ele tem uma pegada diferente. Né? Ele tem uma pegada diferente. Você vê uma neblina, você começa com uma pessoa lascada que só tem uma lanterna. Né? E aí tem que fugir das loucuras que aparecem. Então, assim, e agora o gráfico bem melhorado, né? Os gráficos atuais. Estou empolgado para esse Silent Hill F. E espero que seja um grande sucesso, porque eu estou sentindo falta de jogos de survival horror, ou então de uma pegada mais suspense, terror, com uma boa história, um bom roteiro. Sim. Gráfico, a gente tem um monte de jogo com gráfico bom. Com a história, com a lore do jogo boa ou não, aí é outra história, né? Mas estou empolgado aqui para o jogo. Eu sou fã da franquia, eu gosto, sou suspeito, gostei do primeiro filme, Silent Hill. É uma franquia aclamada. Sim, tem as enfermeiras de Silent Hill, tem aquele... O Pyramid Head, né? O cabeça de pirâmide. É assustador, sabe? E é incrivelmente bom de se jogar. Né? Tomar sustos para quem gosta de jogar jogos de terror, né? Tá aqui uma grande pedida. Para mim, eu acho que vai ser estouro aí. Eu já vi. Você entra num beco, tem uma torta. Que diabo é isso, meu irmão? Ô, Van Damme, que peste é isso? Explica aí, meu diretor. Meu Deus do céu. O que é isso, Van Damme? Nossa. Tá vendo? Você jogaria, Van Damme? Fala pra galera que tá em casa. Você jogaria esse jogo? Tentaria, né? Eu não quero nem não dá 20 minutos, tu desliga o videogame. Mas, então é isso, ó. Silent Hill F é um novo jogo já aí anunciado pela Konami e a gente aqui vai ficar de olho para trazer tudo para vocês. Não é isso, Monique? Com certeza. Mas agora vamos para um breve intervalo, porque no segundo bloco a gente vai voltar com aquele nosso formato podcast, né? É o Bangcast, que a gente vai trazer aqui mais um dublador, que eu não vou dizer o nome, né? Mas é um cara que eu conversei bastante antes... Em off aqui, o cara, olha, eu mal conheço, mas já considero Pacas. O cara é top. Eu prevejo aqui, pressinto que vai ser uma excelente entrevista. Com certeza. Não é isso, Monique? É isso aí. Então chama o intervalo aí. Vamos para o intervalo e aguardem daqui a pouco. Fala galera, beleza? Olha só, a gente aqui, Canal Bang na área, e lembrando que agora a gente vai trazer um convidado pra lá de especial pra vocês, mas corta aqui pra mim, meu querido Van Damme, porque Monique Machado tava comentando aqui em off que tá ansiosa por essa entrevista, não é isso? Também. Vamos falar de um dos mais queridos personagens da Marvel, o dublador dele, né? Se não, o mais querido. Eu apostaria que é o mais querido dos personagens da Marvel. Você fala nesse personagem, vende tudo. Vende pipoca dele, vende meia, sapato, cueca, calcinha, tudo que tiver desse personagem vende. Né? Então, seja muito bem-vindo aqui ao Canal Bang, meu querido amigo Whirley Contaifer. Falei certo? Isso. É Contaifer ou é Contaifer? Nossa! Contaifer! Sobe! Contaifer, aê! Bem-vindo, meu querido. Contaifer, nunca sem, sempre com... Monique, eu também estava ansiosíssimo para conhecer você. Muito obrigado por me receber. Thales, meu parceiro. Toda essa equipe super que eu já tive aqui nessa manhã, a oportunidade de conhecer só gente sublime. E aí a gente vai vendo o sucesso, o segredo dele, né? Todo mundo junto, entrosado. Muito, muito maneiro. Eu agradeço. Alô, Goas! Alô? Goas! É isso aí. Eu gosto assim, com explosão, entendeu? Explosão. Já abrindo energia pra cima. Eu gosto assim. Santa Máquina. A gente vai bater um papo bem bacana aqui. Vamos conversar com o Whirley, que é um queridaço, né? Entre os fãs aí da Marvel, entre os fãs de dublagem, né? A gente vai conversar sobre outros personagens, além do Aranha, que você faz também, né? Que a gente sabe, tem outros personagens que você faz, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui. Eu sei que o Monique tá com a lista ali também de perguntas. O Tom Holland acaba sendo já você já é o dublador oficial do Tom Holland, certo? No Brasil a gente tem esse percurso que é muito tomado pelo tradicional de entender uma voz oficial por ser mais frequente, vamos dizer assim. Certo. Mas eu mesmo, por caráter de artista de dublagem, eu considero que eu acho que entre todos que eu já fiz mais de 2 vezes o que equivale aqui no Brasil com o termo boneco entre nós, né, na função. Ou seja, um boneco de determinado ator, o personagem que ele fez, ou o ator que ele fez diversas vezes. O Tom Holland é um boneco meu, né?
do Whirley Contaifer e tudo mais, entidade dublador. E ele, com certeza, hoje é topo de pirâmide mesmo. Ele tá num extremo, porque ele alcançou camadas assim que antes nunca, sabe? Mas também pudera. É a mescla de muita coisa junto, e sobretudo por ser o Homem-Aranha, né? Que é uma situação extremamente típica e necessária. Tipo... Sim, é um dos personagens. Calma aí, cara. Pois é. É isso, sabe? Embarca na sua vida de qualquer forma, de cabeça pra baixo ou não, e transforma. O Homem-Aranha, ele é um grande transformador, e eu acredito que é uma força muito mais PTBR, né? Muito mais Brasil, muito mais agente do que qualquer outro lugar do continente, do mundo, enfim. Seja dos 7 cantos aí. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Insano. Que todo mundo quer saber, né? Uhum. Como foi saber que você ia dublar o Homem-Aranha? Eita. Cara, o Homem-Aranha tem que estar junto de trem, sempre. Eu tava dentro de um trem quando o telefone vibrou. Tava no silencioso naturalmente, né? Que eu tenho uma coisa de em espaço público, aquela coisa de barulho e tudo mais. Sim. Tava muito lotado. Considerando que ainda era antes da pandemia, isso não era nenhum caos ou nenhum ponto fóbico, né? Era muita gente. As pessoas estavam segurando. Porque não tinha onde me segurar. Era um horário de pico, né? Eu tava saindo da minha cidade, na ocasião, eu nasci em Duque de Caxias, que é um lugar, um celeiro de estrelas, querendo ou não, que é um lugar da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que é um lugar muito desacreditado por ser um lugar mais popular, mais pobre, mas olha, acho que as pessoas precisam ressignificar todo o tempo, e tava saindo de um trem de Caxias para ir para a central do Brasil, para poder trabalhar, e o telefone vibrou, eu não pude atender, nem mesmo que eu quisesse, ainda que eu quisesse. E logo depois que eu pude, pelo esvaziamento do trem, eu peguei e tinha uma mensagem de Sérgio Cantu, que é a voz do segundo Homem-Aranha do cinema, de Andrew Garfield, né, que tinha me testado na unidade Capitão América Guerra Civil. Maravilhoso também. E não por nada, ele é maravilhoso. Sérgio! E aí, não por nada, eu dentro do trem, ele tinha escrito algo como: eu queria ter falado com você pelo telefone, mas já que eu não consegui, eu tô te mandando essa mensagem. Você passou pro teste, Peter Parker. Aí você teve um choque infarto. absurdo, né? Um micro. Mas aí, graças a Deus, que o cardiologista tava on também, né? Okay. Mas é uma coisa que é muito, muito interessante falar, time bem, que é que eu não fui nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro cotados para isso, né? Porque normalmente o teste de dublagem ele é equivalente a 3 artistas de aproximação de voz ou que já dublaram ator são considerados para o papel para serem ouvidos naquilo, e assim foi. E eu não fui antes, né? Porque eu não tinha dublado ator e porque eu não tinha frequência de trabalho com o Sérgio na época. Eu estava vivendo um auge de carreira, né? Eu comecei a dublar em 2005, e aí naquela altura de Capitão América Guerra Civil, ali em 2016, eu era a voz do Michelangelo das Tartarugas Ninja. Lembro, do Michael Bay. E aí era aquela coisa: e aí, irmão, como é que você tá? Você tá tartaruga, irmão, e tal, que não sei o quê. E aí o Sérgio, tomado pela influência do personagem tela, que o teste que eu realizei foi a chegada do Peter em casa quando a tia May estava recebendo o Tony Stark no seu sofá, porque ele queria ver o Peter. Então era aquela cena que ele fala: May, tem um carro enorme parado lá fora e... Oi, meu nome é Peter. Aí ele fala: Tony, o que você tá fazendo aqui? E tipo, foi insano, porque era realmente uma revisita a um lado que realmente era diferente do que eu, né, pessoa normal era, tipo, muito enérgico, muito pra cima, muito pro alto, e fazer um intimista. Mas o artista, ele é tudo que se é permitido, tudo que é necessário, e lá fui eu. Mas para entrar dentro dele, para assumir para mim que eu tava sendo a 4ª voz, que é típico, né? Não é inédito, mas é raro, né? De ter pelo menos mais do que 3 vozes, porque pediram mais uma por efeito de comparação. E foi assim, eu acho muito importante, porque tomando uma via exitosa dessa, às vezes as pessoas falam: às vezes poxa, não fui o primeiro lugar, não fui o segundo, não fui o terceiro, eu fui o último. Né? Eu fui aquele que, tipo, pense em mais um nome aí. O Whirley, você já testou o Whirley? Manolo Rey, inclusive, é a voz do primeiro Homem-Aranha, voz do Tobey Maguire. E aí, lá fui eu. Gosto muito do Manolo. Então, tipo... Gente boa. Exatamente. Gente brabo. boa pra caramba, gente boa pra caramba. Eu tô vendo aqui umas coisas aqui. A gente estamos entrevistando o segundo Homem-Aranha. Pois é.
A gente já entrevistou o Manolo Rey, inclusive. Foi. Não, vamos lá, calma. Deixa eu explicar, deixa eu explicar essa confusão. A gente já entrevistou o Manolo Rey num evento que teve aqui chamado Supercom, né? Ele veio para Maceió e a gente entrevistou o Manolo. Putz, ele falando comigo, eu não sabia se eu tava falando com o Gaguinho, se eu tava falando com o Tobey, sabe? Se eu tava falando com o Robin, sabe? É muito bom, velho, muito bom, sabe? Foi. E agora estamos aqui, né, entrevistando você. O próximo. E quem sabe, né? Sérgio Cantu, por que não? Por que não? Por que não, Sérgio? Vamos vir pra cá, hein? Opa! Aí o Willi vai fazer um convite pra ele, vai dar um toque nele lá, vai lá no canal Bang. Dá uma força. Vai lá no canal Bang. Não, deixa eu te contar uma coisa aqui. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Monique, ela é muito fã dos Três Aranhas, ela tem uma coisa assim com o Aranha do Garfield, sabe? Olha, mulher. É. Monique gosta do Aranha do Garfield. Crush, Monique. Como Aranha, você acha ele o Homem-Aranha, né? Como Homem-Aranha, né? Peter Parker não é o preferido. Em aparência como Homem-Aranha, né? Sim, lembra bastante a da animação. É porque o uniforme dele tem aquele olhão, sabe, Willy? É o olhão dos quadrinhos, sabe? Sei como é a lente, né? Ela tem uma projeção. Eu acho bacana. Já o teu Aranha... Aguenta aí, meu irmão. O teu Aranha começou mais tecnológico com o Stark e mais agora... apadrinhado, né? Isso, e agora não. Agora ele tá sozinho no mundo, né? Agora tá sozinho no mundo. Algumas pessoas alimentaram isso, que era um Homem-Aranha que precisavam que fosse de origem, né? De acordo com aquilo que a gente conhece, um tom soturno, um ser quase rastejante, fundo de sala mesmo, e ele entrou apadrinhado meio que nos moldes de um Homem-Aranha da Disney, né? Com alguns efeitos e esforços, né? Hoje, realmente, a gente vê que ele migrou do estado de Menino-Aranha para Homem-Aranha. Isso. Podendo elevar, assim, o efeito de que, de fato, o último volume imprime, né? E torna impresso, que é um caminho sem volta para casa. O que eu acredito é que não existe mais regressão no estado comportamental ou em cada coisa relacionada a isso tudo, porque ele agora é da noite, ele é da resistência, ele agora é um Homem-Aranha que a gente conhece desde 2002 pra cá. Traumatizado mesmo, né? Traumatizado, depressivo. Caramba, a cena da Tia May. Caramba. Houve NX0, Forfã, né? Coloca ali, sente Marília Mendonça. Não, aquela cena da Tia May, cara, foi muito pesada, sabe? Eu achei muito pesada. Do filme? Sem volta para casa? Não só essa. Quando ele chega, ninguém reconhece mais ele. Não, também, mas eu achei que a morte da Tia May... Sim. A morte da Tia May... É isso, cara. É a sua atuação ali, a entrega da voz ali, bicho, foi sensacional. Meus parabéns pela assim, obrigado pela atuação. Demais, mas ali... Nossa. Ali você foi chorou também, né? Você chorou fazendo Chorei aquela muito. cena. Ali era período pandêmico. Eu achei engraçado que quando eu entrei no estúdio, plena pandemia, eu entrei praticamente em efeito de burca. Porque eu vivo numa casa povoada, querendo ou não, né? Enfim, eu tenho um irmão autista, para vocês terem uma ideia, né? O meu forro nessa vida é um filho. E de mais a mais, e o medo? Eu já estava associada a pelo menos, umas 2 doses, se eu não me engano, de vacina anti-Covid naquela ocasião. Mas o coronavírus ainda andava no topo, era uma assombração, ainda não existia realmente um prognóstico de fim de pandemia. E eu falei, meu Deus, e não podia, embora eu grave, né, de casa e tudo mais, eu tenha a composição da dublagem remota, que foi um estreitamento de mais de uma década de situação de visão, né, numa visão de cenário, de gravar em casa. Eu nunca pensei que isso fosse ser possível. Hoje eu tenho um estúdio em casa, né, e aí fui. Boa. Naquela altura, a gente já tinha perdido muita gente. Eu já tinha perdido muitas pessoas para o coronavírus, e inclusive colegas, né? Então, assim, o fato de ter chegado ali, eu acho que meio que amorteceu. Eu sou um tipo de pessoa que eu levanto as pessoas e esqueço da minha própria manutenção. Eu praticamente não chorei as mortes ali, né? Das pessoas que passaram por mim. Quando eu cheguei no filme, o Manolo me alertou. Olha, todo mundo tá chorando gravando o filme. Eu falei, poxa, não é possível. Eu tô muito feliz de estar aqui. O fato de estar aqui me faz muito feliz. Nada vai me derrubar. Chega a cena... Eita, da Tia May, da morte dela. Putz. A torneira abriu mesmo, enfim, eu não consegui mais parar. Foram tomados em 5 minutos em média. Achei muito generoso da parte do técnico de gravação e do Manolo, que falaram, olha, quando você conseguir se recompor, fala que a gente tá aqui. Eu não conseguia mais voltar.
eu vi a cena, eu pedi pra ver de novo, não conseguia mais. Porque aí eu entendi. Eu acho que aquilo significou um gatilho, né? Despedida, morte. Sim. Falei, meu Deus, além de eu estar num lugar onde muitos não vão poder mais estar, caraca, eu tô falando de vida pras pessoas. Isso daqui vai ser um baque pras pessoas nesse efeito de sobrevivência. Então, assim, foi um ato de amor mesmo, sabe? Esse volume foi um ato de coragem, foi um ato de amor. E ali eu chorei muito, viu, Thales? E você entregou Você tava tudo. me vendo, né? Não, cara, chorou. você não foi Não só você. A gente chorou. tava contigo nessa. Inclusive, eu vou falar aqui, se eu não falar, a Monique vai acabar falando, mas nesse filme eu sou muito fã do Homem-Aranha. Eu sou muito fã do Homem-Aranha, né? Uhum. Então, como o Marvete é meu personagem preferido, é o número 1 da lista, né? Depois vem o grupo dos X-Men, que eu sou muito fã da história dos mutantes e tal. Que brabo, eu sou famoso, mas assim... nessa cena específica, quando apareceram os outros Aranha, tava todo mundo achando que iam ser 3 Tom Holland que iam aparecer, por causa das outras variantes e tal. E o Andrew Garfield foi um excelente mentiroso, né? Nas entrevistas, beleza. Mas beleza. Cara, só pra você ter a ideia, no dia do filme, todo mundo começou a gritar quando aparecia naquela cena específica. Foi. Velho, quando apareceu... Quando não entendia nada do filme. Quando se abre o portal e do nada ele aparece de longe, eu já sabia que era o Andrew. Eu falei, caramba, essa lente gigante, esse olhão, isso não é o do Tom. Não é o do Tom, velho. O Aranha mais magro, mais alto. Eu falei, putz, quando ele veio que ele tirou a máscara... Cara, voou pipoca no cinema. Você não tem noção. Gente! Você não tem noção. Virou um maraca. Assim. Ela olhou pro meu lado, assim, e eu, cara, todo mundo gritando, eu não consegui gritar. De emocionado que eu fiquei. Eu fiquei assim, ó, cara, eu tô vendo isso, como é isso? Sabe? Foi uma sensação incrível. Eu acho que a galera não sentia isso desde o Ultimato. Sim, perfeito. E aí, quando veio a galera de Homem-Aranha andando pelo shopping, meu Deus do céu, foi genial. Aqui, na sessão tinha uns 30 Homem-Aranha, eu acho, ou mais. Nunca se vendeu tanta malha de Homem-Aranha quanto nessa época. Com certeza, com certeza. Não, e Monique, Thales, e tipo... Você participar de um volume cinematográfico, né, de magnitude mundial, saber de tudo e não poder falar nada, assim, se a gente não fosse bom em segredo, eu acho que a gente tinha que buscar outra função mesmo, isso é um fato. Então a gente é bom de segredo, viu? E o Ultimato quer confiar você segredo, sabia, né? O Nico Thales, querem contar um segredo pra mim, confiem, eu não vou contar pra ninguém. Não, você não é o Tom Holland. Você não é o Tom Holland. Você não é o Tom Holland. Você não sou, nem posso, porque ó, a gente assina contratos que pra gente equivale praticamente a uma multa de milhões. Sim. Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado pra vocês aí. Na verdade, os milhões que eu não tenho. Não, mas vem cá, me responde então, uma coisa. Então, é fácil guardar segredo na dublagem, porque tem uma coisa que é muito interessante, tá, Thales e Monique? Que ele fala, é um coach que ele tá gravando, ele tá falando no FacePalm, né, assim, FaceTime, com a MJ, ele de noite, e aí ele fala pra ela, assim, olhando do alto, como é que pode eu ser eu ser o herói mais famoso do mundo e continuar pobre? O dublador? Nossa. O dublador é isso, né? Gente, juro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui rápida aqui. Sobre dois irmãos. Meu amigo. Vamos sair do Aranha um pouco. Mas vamos continuar na Disney, Vamos continuar na Disney, porque assim, você fez dois irmãos, Uma Jornada Fantástica de 2020. Isso, e por acaso você fez um dos personagens, o Ian, né? E semana passada a gente entrevistou o Barley. Oi? Sim, a gente entrevistou o Rafa, né? Isso, Rafa e Rossato. ele também fez a parceria contigo lá, né? Em Dois Irmãos. E como foi? Como foi isso? E dá uma palhinha da voz do Ian pra gente aí, vai, vamos lá. Nossa! A Monique chegou pra mim e falou assim, você fez dois irmãos. Não, Monique, eu fiz um só. Não fiz fez um, verdade. É verdade. Só pra ver se você tá dormindo agora de manhã, porque de manhã todo mundo fica dormindo aqui, gente. É verdade. Eu fiquei sabendo. Acordou cedo demais. Não, mas o Ian é um elfo que tinha um dragãozinho flamejante como pet, o Brasinha. Não tinha um pai. E foi muito impressionante fazer isso, porque eu tendo um pai tão maravilhoso, assim, compondo essa coisa do sentimento dele, né? Eu só precisei olhar pro lado. Que o diretor de dublagem, Thiago Longo, e a supervisora Disney que me acompanhou, Pixar, né? Tava lá, não tinha o pai. E tem uma cena que pra mim foi muito impactante, que foi a hora em que ele encontra uma gravação em forma de tape, um cassete, e ele ouve o pai espaçando algumas falas no efeito de, filho, no futuro vamos conversar. Sei lá, não sei o que pode acontecer. Mas eu
qualquer coisa, você vai poder me ouvir, vai poder me responder. Então ele fala, fala, filhão! E fazia um tempo. Como é que você tá? Ah, eu tô ótimo. E aí ele ouvia, depois rebobinava. Aí o pai falava algo como, fala, filhão! Oi, pai. Como é que você tá? Ah, tudo bem, pai. Era uma coisa tão sutil. A construção do cinema tem muito disso no microfone aqui, você não precisa de tanto. O cinema é muito elaborado. Foi meu primeiro Pixar. E curiosamente, a gente estava falando desse quadro pandêmico e tudo mais, foi o último filme Pixar exatamente antes do início, né, da pandemia, até porque foi na semana em que a gente promoveu o recolhimento. Pasmem. Eu vi no cinema e vi com a minha família. Nossa, foi estupendo. E ele tinha essa coisa. I love to Eva! E era o Tom Holland fazendo a voz original lá, né? E quase que por cultura, né, na dublagem no Brasil, quase que convidaram, que ficaram atores de TV, de cinema, de projeção para promoverem o filme. Sim. No filme, no lugar. Então, assim, quase que colocaram, sei lá, talvez 2 irmãos Da vida real, artistas, né? Não que a gente não seja, para fazer. Mas fiquei muito feliz de encontrar Rafael Rossato e fazer dele meu irmão mais velho ali no meio daquela condição, porque ele é mais velho que eu de qualquer forma. Mas foi de um acréscimo fazer o primeiro Pixar. Depois eu comprei, porque teve, eu não sei se eu posso falar o nome da marca, mas é melhor não. Teve uma rede de fast food que fez uma série de colecionáveis por mês. Eu fiz comercial de voz, foi pra TV. Eu tenho os bonequinhos e tudo mais. Então é muito elementar. Eu durmo com o Ian de pelúcia guardando na minha cabeça no meu quarto, né? Sensacional. Então sensacional. é muito puro. É Sensacional. muito puro você, às vezes, almejar. Eu digo isso que eu sou muito fã, não sei se vocês conhecem, são também tão jovens. Nesse período aqui, nesse momento da gravação, eu tenho 34 anos, né, de idade. Eu sou fã de uma cantora chamada Karen Carpenter, que é de um grupo americano dos anos 70 chamado Carpenters. Tem bom Karen gosto, morreu hein? em 83, aos Tem bom 32, gosto, hein, cara? e eu sou de 90. E eu escuto ela todos os dias. Me faz pensar que dentro da imortalidade daquilo que a gente faz, eu digo vocês que são artistas também do audiovisual, que alguém lá no futuro vai nascer depois de não estarmos mais aqui e vai encontrar em nós significado suficiente a ponto de se agradar de nossa companhia, mesmo sem sermos mais uma companhia. Então, ou a gente faz e deixa tudo que a gente pode ou senão a gente falhou. Num nível insano, absurdo. É viver agora antes que o dia acabe. Mesmo. E o Ian traz muito disso, né? Como é que você almeja? Quantas vezes a gente deseja ter companhia, conhecer uma parte de nós, a nossa história, um ídolo, que a gente não vai poder. Né? Verdade. Ó, eu concordo contigo, você agora foi bem cirúrgico, vamos falar assim, né? Bom, Van Damme, a gente tá no ponto aí com algumas cenas que eu separei pra mostrar pra ele lá, enquanto vai estabilizando aí, ou tá estabilizando aqui a imagem dele ainda, mas você tá ouvindo a gente ainda, tá ouvindo ok a gente ainda aí, né? Tá ouvindo? Super, eu tô pensando forte. Tá ouvindo? Tá ok, né? Porque a imagem tá meio trêmula, mas aí o Emerson vai conversando com ele. O Emerson, passa uma cena que a gente separou aí, que é a cena número 7, acho que acredito que é quando o Peter Parker tem a sua armadura tomada. Não graças a você. Beleza. Não graças a mim? As armas estavam lá e eu tentei avisar a você, mas você não escutou. Nada disso teria acontecido se tivesse me escutado. Se ligasse mesmo, você estaria aqui. Eu escutei, garoto. Quem você acha que chamou o FBI, hã? Você sabia que eu fui o único que acreditou em você? Os outros disseram que era uma loucura recrutar um garoto de 14 anos. Eu tenho 15. Não, agora você vai escutar. Um adulto está falando. E se alguém tivesse morrido hoje, hein? Ia ser outra história, não é? Porque a culpa ia ser sua. E se você morresse, a culpa ia ser minha. Eu não quero isso na minha consciência. Sim, senhor, olha só, me desculpa mesmo, me desculpa. Desculpa, não adianta. Eu só queria ser como o senhor. E eu queria que fosse melhor. E já que não deu certo, eu quero o uniforme de volta. Por quanto tempo? Pra sempre. Não. É assim que vai funcionar. Não, por favor, Me senhor devolve. Stark, o senhor não entende, é tudo que eu tenho, eu não sou ninguém sem uniforme. Se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele. Ouviu? Pareço até meu pai.
Olha só. Cara, isso foi uma... Sabe quando... Desse jeito, né? Não, assim, sabe quando chega o adulto na sala? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Quando chega o adulto na sala, sabe? Tipo assim, nossa, eu não só eu separei essa cena porque foi uma coisa bem de mentor, né? Mentor pra, sabe, de pai pra filho ali. Mas, lógico, tem outras cenas que a gente separou aqui, são muitas do Homem-Aranha que eu acho emblemáticas, mas a que eu acho mais irada, é quando eles dois se veem de novo depois em Ultimato. Aí eu não lembro se você lembra a fala. Aí ele, não sei se você lembra, que ele fala, senhor Stark, aí fala que. Aí vem o mágico, o Doutor Estranho lá, e fez assim e tal. Fez assim com a mão e tal. Aí eles se abraçam. Tinha um monte de coisa, portais. Tá? Isso, aí eles se. Um monte de faíscas, né? Aí eles se abraçam. Nossa, um monte de faíscas assim e tal. Cara, muito o bom. cinema. Eu, se tivesse lá, seria igual. Olha, eu vi. Sabe uma coisa, Whirley, que interessante? A gente acabou voltando a falar do Aranha. Uma coisa interessante é o poder do personagem do Homem-Aranha. Isso independe de briga de Marvel e DC, porque Ultimato todo mundo foi pra ver, não sei se você concorda comigo, Ultimato todo mundo foi pra ver a equipe, aquela orquestra, né, final, o acorde final ali, beleza. E do nada, cara, quando eles voltam, que o Falcão fala para o Capitão, à sua esquerda, e sai, e depois vem todo mundo, e aparece todo mundo, a galera vai gritando muito no cinema, mas quando aparece o Aranha, e olha que tem uma parte específica que a câmera foca nele, é uma gritaria 3 vezes maior, ou seja, a galera deu 0 fucks pro resto dos personagens, tá ligado? Tipo assim, o Aranha é muito maior do que a galera. Então assim, a gente vê o peso, né, cara, do Aranha, né, perto dos outros personagens, concorda? Concordo. Deixa eu te fazer uma pergunta, em absoluto. Assim. Claro, Monique. Algumas vezes a gente já viu sobre tanto atores de voz, atores que figuram a imagem mesmo, né? De não gostar de se assistir, de ir lá, se ouvir. Pra você é tranquilo? Você teve essa experiência de assistir no cinema, ver essa vibração da galera, assistindo o Homem-Aranha, vendo a galera gritando e tal. E aí? Sim. É bem diferente. Eu não posso compor isso em comparação a nada, porque não existe comparação pra isso, assim, eu nem sei colocar, né? Eu trabalho com dublagem, sou ator em dublagem desde os meus 14 anos, o que equivale a eu ter começado em 2005. Lá no começo, anos, bem mais ao começo de tudo, as margens disso. Oi? 20 anos já. 20 anos, sim, eu fiz 20 anos agora em maio, dia 28. Parabéns. Já é a idade de uma galera aí, né? Parabéns. Tipo, de um pessoal que fala, obrigado por ter feito a minha... Obrigado, meu irmão. Obrigado por ter feito a minha infância feliz. E um cara que fala mais, tem uma voz mais grave do que a minha. Eu falei, meu filho, é uma felicidade fazer parte da sua vida, porque é isso, a gente se torna, né, parceiros de mesmo telhado, assim. A gente... Sabe uma coisa? Eu digo assim, até como um abraço a toda a Alagoas também, desejando que viva os melhores tempos de vocês todos, assim. Mas uma TV aberta, uma TV ligada, aliás, chega ainda no nosso país muito mais longe do que uma escola aberta, do que um livro aberto, quiçá. Então, assim, a dublagem é uma fonte alfabetizadora de nível extremo, assim. Quantas pessoas já não disseram que aprenderam uma palavra nova ou como falar de acordo através de uma série que de forma elaborada era muito bem falada, bem colocada? Sim. A importância da gente falar o português perfeito. Que às vezes até a gente se questiona, poxa, mas a gente fala assim mesmo, a gente fala meio atropelado, a gente fala deu ruim. Não é deu ruim, é deu ruim. Se quer usar a expressão, tem que usar ruim, como é o português certo. Então, o impacto social, o impacto cultural. Então, assim, existe essa coisa, né, de eu saber que, caraca, estão prestando atenção, muita gente já compartilhou opinião aqui e tal, estando do lado e tipo, E é isso, assim, é muito pessoal, né? Porque, na verdade, eu acho que eu saio tanto de mim que, no final das contas, não é nem a minha voz. Sabe uma coisa que eu defendo, na minha vez de ser artista de voz, ator em dublagem? Não sou eu. É o instrumento, não é nem sobre religião, não me entendam mal. Mas é um caráter tão mediúnico da coisa que eu empresto meu corpo e a minha voz para alguém falar. Eu choro o choro do outro, rio o riso do outro, vivo a vida do outro e não sou eu. Eu posso me equivaler a...
Quantas coisas eu não equivalho a tipo, achar o comparativo de ser o Homem-Aranha, de salvar o dia de alguém com o que eu posso fazer, o que eu posso ser. Mas posso contar uma coisa pra vocês? Manda bala. Bem sintetizadamente? Manda bala. Pra mim, como intérprete 1-2 no Brasil, né? Do Homem-Aranha no Brasil, eu sendo uma voz do Homem-Aranha no Brasil, vocês sabem, nem sei se isso é parte de uma pergunta de vocês, mas vocês sabem o que é a maior coisa pra mim? O maior equivalente a voz do Homem-Aranha, ser a voz do Homem-Aranha, ter a voz do Homem-Aranha, ser o Homem-Aranha, é eu poder ser uma unidade física fora do estúdio, distante da TV e continuar como um dever de casa daquilo que significa na vida dos outros. Eu digo isso porque até um tempo atrás eu falando com um novo doutor que eu acabei conhecendo e tal, pela necessidade disso, né, a visita regular ao médico, ele falou, você é meio médico. Falei, doutor, por quê? Muitas vezes eu sou procurado e eu vi que não sou eu, é a entidade Homem-Aranha fazendo a criança comer aquilo que ela não comia, tomar um remédio que ela não tomava. Eu acompanhei uma criança por muito mais da metade da vida dela. No último dia dela de 9 anos, ela foi embora. Fabricinho, Entre as Estrelas, minha grande irmã, minha família no Centro-Oeste. Ele era muito fã do Michelangelo, propriamente. Também tinha uma coisa com o Homem-Aranha. O que você fala para uma criança que está indo embora? Eu talvez não saberia, mas o Homem-Aranha saberia. Sim. Eu me fecho na cadeira, é como se viesse uma energia mesmo e aquilo vem. E eu lembro que a última coisa que eu falei pra esse menino, o Fabricinho, que virou uma parte de mim, como que era falando até como o Michelangelo, e ele falava que como herói, ele aprendeu uma lição muito importante, que era descansar. O herói luta, briga, sacode, desnorteia, mas ele também precisa descansar. Verdade. Curiosamente, não digo por mim, mas por ele, horas depois ele descansou. Então, assim, não há nada que seja mais equivalente, né, ao tempo de nós, que não signifique isso. A voz levanta, a voz derruba. Nós somos verdadeiras armas e somos cura. Então, assim, eu acho que fazer o dever de casa sobre isso é o mínimo do mínimo, porque significar na vida das pessoas e ter um sentido nessa vida é o que é ser herói. Para mim, o mais importante é eu fazer sentido na vida das pessoas por ser uma companhia para elas, sem pedir licença. Verdade. Eu chego, estou com vocês, muitos me conhecem às vezes pelo nome, pela visibilidade que hoje a nossa função tem. Hoje, estamos inclusive em luta contra a inteligência artificial, não sobre aceitá-la, mas sobre andar com ela, porque é isso, ninguém é contra a tecnologia, desde que não torne-nos extintos. Mas somos um corpo que as pessoas abraçam, trocam, e não podemos dar margens a um robô. Então, eu acho que o que o dublador, a dubladora no Brasil faz ainda, e isso não está passível de negociação, a gente faz sentir. A gente educa, a gente alfabetiza, a gente promove entretenimento, e a gente é o Brasil. Por isso que a dublagem, eu convivo com isso diariamente, com preconceito, né? E assim, te interrompendo rapidinho, só para pegar o gancho da inteligência artificial. Não interrompeu. E isso a inteligência artificial não vai fazer nunca. Tá? Porque a inteligência artificial já está falando artificial. Tá entendendo? Não é orgânica, é uma coisa artificial. Então não tem como. Imita, né? Imita até bem. Consegue fazer tudo, né? Mas... Imita até bem. Você conversa hoje com o ChatGPT, se você não tem amigo, você que tá em casa aí, o ChatGPT pode ser seu amigo, tá? Tem um redator nosso que às vezes quando ele toma umas 4, ele fica conversando com o ChatGPT. Você acredita nisso? Tem um redator. Manda um abraço aí. Manda um abraço pro Bruno. No WhatsApp, fala comigo, fala com o robô. Manda um abraço pro Bruno aí, vai. É o Bruno. Manda um abraço pro Bruno. E aí, Bruno? Assim, ó, tipo assim, ó, vou mandar uma mensagem pro Bruno no celular, mais ou menos assim. E aí, Bruno, tudo bem? Aqui quem tá falando é o seu amigo de sempre, o Homem-Aranha. Cara, eu fiquei sabendo que você tá sozinho, tá ficando até de cabeça pra baixo. O que tá vendo? Você foi picado por uma aranha? Vamos conversar. Em vez de ficar falando sozinho com o robô, falar com o Ultron, você pode falar comigo. Eu posso ensinar você a lançar teia, ou se não, escalar um prédio, ou se não ser um vingador. A gente tá encerrando. Foi maravilhosa essa entrevista. Massa demais. Infelizmente a gente tá estourando o tempo. Quando o papo Bom tá dia, fluindo, Alagoas. né? Bom dia, Alagoas. Ó, mas a gente vai querer te trazer aqui sim, tá? Fica aqui o convite pra te trazer. Eu vou! Eu já tenho o teu contato agora. Munique, me leva, Munique. Bora sair pra uma balada aqui, todo mundo?
Vamos, você. Não sei se você é de balada, hein? Eu vou, hein? Eu Aí, não, ó. Vai de máscara. Eu fico falando que eu sou herói ficha limpa. Eu não bebo nada alcoólico, eu não fumo, ou seja, é só herói mesmo aí. Escova os dentes direitinho. Mas aí tudo bem, mas pelo menos você toma curte. Mas você toma aquele refrigerante que a gente não pode falar o nome, porque não patrocina a gente, Sim. aquele refrigerante preto e tal, que é legal. Patrocina aí, hashtag. É muito bom, né? Você toma dele também? Não, geladinho e tal, então vamos lá, hein? Cara, eu tô até parando com refrigerante também, eu tô falando pra você, eu tô brabo. Mas não vai nem o zero aí, não? Com vocês, tudo, porque tudo com vocês é muito bom. Agora. Quero te agradecer. Meus amigos, vocês só me permitem uma coisa? Fala. Claro. Primeiro agradecer, eu nunca estive em Alagoas, mas eu sinto que já estive com vocês pelo efeito casa, eu tô me sentindo no quintal de vocês. Mas dizer para vocês um chamado, não me chamo nem para mim, de fato. Eu peço a licença dessa parte, né, que a gente sempre tem, para chamar para ADDC Oficial, que é um perfil no Instagram, na internet, que se refere à Associação de Dubladores Dário de Castro, que equivaleu a uma votação num sistema Gov, onde, por opinião, né, equivalemos a recolhimento de 20 mil assinaturas, no que batemos, junto de vários influenciadores e de outras pessoas fortes, o efeito de levar isso a se tornar uma sugestão de pauta, né, para provavelmente tornar um projeto de lei. Isso já é uma realidade. Dentro desse perfil existe o passo a passo para você poder votar só um voto. E isso cria uma frente para nós que nos veste em torno de situação de entretenimento, de tudo. Porque ou nos unimos, ou tudo ruim. Isso é um fato. Então a inteligência artificial, ela é admitida, é óbvio, ela está entre nós, sempre esteve, né? GPS, Google, o que for. Mas agora, em efeito de deturpação, nós precisamos nos unir. A DDC Oficial, ela está liderando esse efeito, né, que já é uma realidade, que acho que vai até agosto recolhendo esses votos, sim, para poder figurar com força no Planalto, para que seja verificado para efeito de projeto de lei, para que vire, na verdade, uma implementação de lei, para que trave por regulamentação nessa via poderosa do que é a dublagem no Brasil, mas para falar dos ilustradores, dos desenhistas que também estão sendo substituídos, até os motoristas, agora já tem carros andando sozinhos através da inteligência artificial. Ou seja, não estamos aqui para perder nada, até porque a nossa humanidade não está em jogo, ou está. Então, eu queria muito pedir o apelo de vocês para que a gente possa se unir, não por efeito de apoio à dublagem, mas a nossa brasilidade, a nossa cultura e a nossa identidade, o nosso direito de ser humano ainda. Muito obrigado, estar com vocês é um bam de felicidade. Tamo junto, cara. Gostamos muito dessa entrevista, foi bem enriquecedora pra gente aqui, gostei Também. Muito. Agora a gente vai encerrando o programa, lembrando que, fica aqui com a gente ainda, tá? Não desliga, não. Lembrando que sábado que vem tem mais Canal Bang, tá? A Maiane já tá de volta. A Maiane não pôde estar com a gente hoje, né? Mas ela tá de volta. Maiane. E a gente vai, lembrando que tem dublador também, eu não posso falar o nome ainda, semana que vem aqui também, pra gente estar entrevistando, batendo um papo legal. E vamos encerrar com o Homem-Aranha dando um tchau pra galera de Maceió. Fala aí, Homem-Aranha, fala aí. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, vocês aqui no Bang, vocês na minha teia. Um beijo enorme desse amigo de sempre, amigo da vizinhança, pra todo mundo que rodou VT, que possibilitou esse contato, ao Arthur, que abriu a porta, Thales, o Nick, Maiane, todo mundo mesmo. Alagoas, vocês são imensos. Não esqueçam nunca da brasilidade, do poder e das grandes responsabilidades que vocês têm. Afinal, vocês são super. Isso não é efeito de fala de efeito, é simplesmente o que nós somos. Somos Brasil, somos resistência. Vota em mim! Valeu, galera. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, Ben!